Olha só, uma mudança na lei da cota 40 tem provocado desconfiança na ordem dos advogados aqui em Joinville. A alteração na redação ela poderia colocar em risco as áreas de morros, hoje preservadas. Eles estavam nos bastidores, figurantes na paisagem de Joinville, mas o projeto de lei complementar 11 de 2018 os colocou no centro das atenções. A proposta tem apenas 2 páginas, mas mexe amplamente com o passado e com o futuro da cidade. Na pauta das discussões está o uso dos recursos naturais, o habitat de animais e a construção civil. De autoria do Executivo, o projeto de lei pretende autorizar o uso de terrenos enquadrados na cota 40, ou seja, com 40 metros acima do nível do mar. Morros como esse, localizado no bairro São Marcos, poderiam ser explorados, destinados para extração de terra e minerais e, posteriormente, ocupados por casas e empreendimentos. Hoje, além do desmatamento ser barrado por uma série de exigências ambientais, o espaço se torna inutilizável, já que a cota 40 restringe drasticamente a forma de ocupação. Segundo o presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, a intenção é aproveitar espaços vazios pela cidade. Tem áreas acima da cota 40 que já não tem mais vegetação e não tem mais o porquê ficar ele ainda sendo de proteção, porque ele já foi retirado toda a sua mata. Então esses, quem sabe, a gente poderia autorizar no futuro, com licenciamento ambiental. Esse é um dos terrenos que está na discussão da alteração da cota 40. O endereço, localizado na Zona Sul, no passado era um morro, mas o barro foi extraído comercialmente, mediante a autorização dos órgãos ambientais. O cenário mudou e no lugar da mata, hoje, a planície. O proprietário, nesse momento, só poderia utilizar ali todo aquele imóvel, que não é pequeno, para a construção de uma casa, uma unidade residencial com um máximo de 9 metros de altura, podendo utilizar apenas 10% do terreno. Então, um uso bastante restritivo para uma área nobre. O projeto não informa quantos terrenos como esse estão espalhados pela cidade, mas abre brecha para que outros morros sejam explorados com o pretexto de extração mineral e, posteriormente, colocados à venda, o que aumentaria em muito o valor e a especulação imobiliária. Os ambientalistas alertam para os riscos que esse texto amplo pode trazer. A vereadora Tânia Larson é contra a aprovação do PL 11 de 2018. Nós temos que preservar o nosso meio ambiente, nós temos que preservar o patrimônio nosso natural e também respeitar o direito, as leis também dos animais. Você hoje desmatando um morro aqui na área urbana, você vai matar a vegetação, você vai tirar o verde, você vai fazer com que o ar nosso aqui mude, a fauna, a flora. Quantos animais silvestres em extensão nesses morros da cota 40 estão aqui, estão no seu habitat? Para frear a corrida imobiliária, o vereador Jaime Schroeder protocolou uma emenda que prevê o pagamento de um valor expressivo para o município, por parte do comprador do terreno, dinheiro que seria destinado para a preservação de outros morros. Esse valor teria que ser definido pela prefeitura, com a criação de um novo projeto. Nós não estabelecemos isso agora, até porque a própria legislação federal, no caso o Estatuto das Cidades, prevê que isso terá que ser objeto de uma lei específica. Então, o Executivo, inclusive, é quem tem que propor esses valores, critérios, formas de pagamento, enfim. A proposta enviada para a Câmara em fevereiro já foi aprovada pelo Conselho da Cidade, formado por entidades e representantes civis. Pressa que acendeu um alerta na Ordem dos Advogados do Brasil. Pelo fato dele alterar o plano diretor da cidade diretamente, a OAB entendeu que seria prudente que a Câmara de Vereadores discutisse de forma ampla o assunto. Até entendemos que o assunto não deve ser discutido não só no Conselho da Cidade, mas também no CONDEMA, por se tratar de um projeto que interfere também na questão ambiental do município, e não só na questão urbanística, como é que ele está sendo tratado no momento. O presidente da Comissão de Assuntos Ambientais da Ordem dos Advogados do Brasil foi além e encaminhou para a Câmara um parecer jurídico,
apontando alterações nos parágrafos 3 e 4 do texto. Não está claro que isso se trata de uma possibilidade de regularização apenas imóveis que já sofreram intervenção. Ao contrário, existe uma expressão no parágrafo 3º, por exemplo, que diz quando forem, o que nos leva depois a entendimento possíveis que isso a pessoa poderá intervir em cota 40 daqui para frente após aprovada a lei. Segundo o presidente da Comissão de Legislação e Justiça, o texto que previa o uso de terrenos na cota 40 já existia na lei de 1996 e 2010, mas foi retirado em janeiro de 2017, na aprovação da Lei de Ordenamento Territorial, por esquecimento e distração do Executivo e do Legislativo. Questão que foi rebatida pela Comissão de Assuntos Ambientais da OAB. Sim, existiam. E as duas tinham essa previsão que a OAB hoje está sugerindo que aconteça também no projeto 11, que é estabelecer exatamente desde quando ou até quando, para a gente saber exatamente qual é o alcance da lei na linha do tempo.